Então, boa noite a todos. Agradeço o carinho da sua presença, que é muito bom ter todos aqui, assim, muito bom. Essa é uma energia muito boa que a gente recebe. Então, que sejamos abençoados pela luz e pelo amor do Mestre Jesus. Eu vou procurar abordar essa noite um assunto que é bem praticamente diz respeito a todos nós. Cuidado da saúde mental. Eu sei que o mês da saúde mental é outubro, mas caiu para mim, eu abri o livro e como vocês dizem sempre, né, quando a gente vai ler alguma coisa, falar alguma coisa, tem a ver com a gente, né? Então, vamos lá. Então, por mais que a gente evite, a gente tente evitar, a gente é afetado diariamente, ou até da noite, por notícias chocantes que chegam de todas as partes do mundo e vem numa velocidade tão grande que vem o choque que aconteceu lá acabar vindo na gente. Todos os canais de comunicação têm uma rapidez para transmitir que até você sente aquela vibração, aquele susto, né? E é importante a gente evitar esse bombardeio de informações, muitas vezes, que não vão nos servir de nada. Ver aquele programa lá que o cara fica repetindo a notícia ruim o tempo todo. Procurar variar a sua atenção. Ficou sabendo da notícia? Tá bom, não precisa mais nada, porque uma notícia dessa vai só nos escandalizar e nos deixar com mais medo e mais temor. Você imagina só, antigamente, a velocidade que as notícias... Peraí, não quer andar aqui? Vamos andar aqui, bebê. As notícias chegavam para os nossos avós e nossos... Não está vindo, desculpa, gente. Só porque eu estou aqui, ele não quer funcionar. Agora vai. Antigamente as notícias demoravam para chegar aos nossos avós e bisavós. Eu acho que até o choque, o susto, era até meio mais atenuado, porque demorava tanto tempo para chegar a notícia, o jornal aí ficava velho, a carta que estava contando, o telegrama. A telegrama acho que dava mais susto mesmo, que chegaria mais rápido, né? Mas para nós não, a gente estamos expostos a todo tipo de fatos divulgados quase que instantaneamente. E isso não é uma coisa boa para a nossa saúde mental. A gente fica com muita... Você fica exposto, né? Então, o que fazer? O que eu vou fazer? Primeiro passo, sabe aquele aparelhinho que tem um botãozinho vermelho, que você aperta, você respira e aperta, a televisão desliga. Que delícia, o silêncio que fica. Não é a gente querer se isolar do mundo, mas deixa aquilo lá. Inclusive a televisão já está saindo de moda, né? Porque a internet está vindo com tudo e você fica mais na internet do que praticamente na televisão. Mas é para começar pelos mais comuns. Então a gente aproveitar essa paz, acalmar os pensamentos e dar um descanso para a mente. Após esse primeiro passo, deixa de lado aquele outro aparelhinho que está praticamente grudado nas nossas mãos, desde a mais tenra infância que ele está trabalhando, Android, iPhone, o que vocês preferirem. Uma grande vantagem é você colocar no modo avião e aproveitar para carregar a bateria, que ele carrega mais rápido. Vocês sabiam disso? Você põe naquele modo avião, ele desliga e fica só carregando. Olha aí, mais um minutinho de sossego na cabeça. Então, estou vivendo e aprendendo. E também outras coisas que a gente tem que nos acessam diariamente, né? Devoradores de neurônios. O notebook, bonitinho, o tablet, o iPad, o PC, o computador já está aposentado praticamente. E a gente tem que se desligar um pouco também da teia da internet, porque é uma teia que envolve a gente o tempo todo. E a gente tem que ter muito cuidado com a maneira que você usa. Isso não quer dizer que a gente tem que voltar para a idade da pedra lascada, saiu do lugar, e ter que ler à luz de velas, escrever tudo no lápis, a pena como chama, de ganso. Só um minuto. E eu estou falando tudo isso para vocês porque esta que vos fala é viciada em tudo isso. Adoram a tela, né? Então, mas eu uso para uma finalidade boa. Estou usando para divulgar as mensagens do centro, para
as psicografias e as palestras, né? Elas passam por mim, eu que mando para a internet, né? Então eu estou usando para uma boa finalidade, né? E a gente conta com vocês para a gente expandir mais essa rede da caridade e do amor. Toda vez que vocês entrarem nas nossas mensagens, nos áudios das palestras, os 3 Cs, clica, comenta e compartilha, porque isso aumenta a nossa rede do bom humor, de boas palavras, de apoio, de suporte, de uma maneira mais real, né? Ela acontece realmente, porque a plataforma, ela começa a te identificar que você gosta desse assunto e vai mandando para as pessoas que gostam também. É tudo interligado. Então, 3 Cs, clica, comenta e compartilha, por favor. E aí, aproveitando essa minha introdução tecnológica, ele não está querendo me ajudar hoje? Está nervoso esse. Você está falando mal dele? Não, Leozinho, não, por favor. Então, essa minha apresentação tecnológica foi porque eu me deparei com um texto do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nesse livro aqui, O Pão Nosso, da série Fonte Viva. O Emmanuel comenta um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É o texto 177, quem já tiver esse livro. Então, pelo menos fazem 2000 anos que esse texto foi escrito, esse trechinho da carta de Paulo, mas o assunto continua mais do que nunca, está vivo, e mais atual do que nunca. Então, vamos nos lembrar que hoje a gente está vivendo a transição da Terra, de um planeta de provas, dores e expiações, para tornar-se um planeta de regeneração e reequilíbrio. Eu indico, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, que participe do curso ESD, propaganda, que vai começar agora dia 11, e é online, tá? Então, falar com a Marina ou com o Douglas para participar. Marketing. Então, vamos lá. O título do texto é Guardemos Saúde Mental. A frase de Paulo que ele fala é assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler o texto assim, corrido, depois eu vou comentando o que me pareceu mais coloquial. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores. Na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Eles sabem agora, os que lidam com fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando não se algema aos parceiros da falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede de que lhe domina os centros de força. Quem se aproxima das organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiamo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo ao alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então, eu vou, mais ou menos, seguir a ordem de que está aqui, e eu coloquei os comentáriozinhos conforme a gente vai lendo
os parágrafos. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. No nosso dia a dia, o Evangelho é semelhante a um colete salva-vidas, ajudando-nos, se não na nossa renovação espiritual, no mínimo, ele nos ajuda a nos manter flutuando com a cabeça fora d'água, do mar, das ondas, das dificuldades e problemas. Então, é uma ferramenta que a gente tem que ter diariamente conosco. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Muitos filósofos e pensadores, até hoje, eles se baseiam nas palavras de Jesus, de mais de 2000 anos atrás. Então isso aqui continua mais vivo do que nunca. Sabem agora os que lidam com fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Quer dizer, atualmente quem estuda, quem se dedica ao espiritismo, sabe que a morte não traz automaticamente as delícias e as promessas celestiais. Ninguém se torna melhor só porque fez a passagem para o plano espiritual. Virou anjo, morreu, virou anjo. Não tem, você tem que cultivar alguma coisa durante a sua vida. É que ele vai dizer agora. Continua Emmanuel. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios que se consagravam no corpo. Quer dizer, tudo aquilo que fazia durante a vida continua igual. Não é que passou para o lado de lá e melhorou e pronto, virei, estou com as asinhas. Ao fazer a passagem para o plano espiritual, levamos conosco nossas qualidades, defeitos e vícios que cultivamos durante a vida material. A passagem não altera em nada o que somos, como pensamos e como agimos. Continuamos os mesmos aqui na matéria ou no plano espiritual. Ninguém se torna um anjinho. A única coisa que muda é estar encarnado ou desencarnado, é a única diferença. Continua Emmanuel. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos quando não se algema aos parceiros na falta cometida. O criminoso continua com seus planos e pensamentos, seja por vingança ou por culpa. Ele continua igual. Isso quando não se torna um acompanhante dos parças, né, dos crimes. A turma continua toda ligada. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. Nas reuniões mediúnicas aqui da casa, são inúmeras as vezes que são trazidos para o plano pelo plano espiritual para orientação aqui, pessoas que ainda se preocupam com a casa, com joias, com dinheiro e outros bens materiais que ficaram na matéria. Eles nem se ligam que já passaram para o outro plano. A pessoa não consegue se conscientizar de que está em outra dimensão e não se desapega do que ficou para trás. O vaidoso, agora Emmanuel fala, o vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. Novamente o problema do não desapego. A pessoa ainda se considera um comendador importante, um político de influência, figura de destaque na sociedade. Muitas das vezes nem se dá conta que já desencarnou e ficou para trás. Tudo isso não adianta mais nada, todo esse monte de títulos. Vamos lá? O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Ele continua procurando, não só alcoólatra, mas todos dependentes de substâncias químicas, alcoólatra, fumante, pessoa que usa droga. Após a sua passagem, eles continuam ligados àquilo que lhes trazia prazer e muitas vezes servia para afastá-los das responsabilidades que eles tinham nas suas vidas. Desencarnados, eles continuam buscando acompanhar os que ainda estão na matéria, se servindo dessas substâncias, para sentir as sensações de outrora. Eles continuam acompanhando. Então fica um monte de inquilino com uns inquilinos, acompanhando quem faz uso dessas coisas. Vamos, criança. Quem se apaixona, Emmanuel falando, quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias da ilusão em que lhe se segrega a personalidade.
Chegamos a um ponto que é muito comum hoje. A busca das pessoas em preencher seu enorme vazio interior, comprando tudo que encontrar pela frente. As intermináveis compras de todos os lançamentos. Automóvel, iPhone, roupa de grife, sei lá, o que tiver, a pessoa não... Ela tenta encher o vazio dela com isso. E isso também leva aquelas pessoas que vão... Não estou criticando quem faça, mas quem procura fazer o botox, a cirurgia plástica, ilusão pura, né? Ficar intermináveis horas na academia e fazer o culto da perfeição do corpo. Olha a outra, ela pegou, foi. Então, cuidando da autoimagem o tempo todo. Ilusão pura, pois a matéria perde o viço e se desgasta e passa, como tudo passa nesta vida. Emmanuel diz, o programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. Tudo na vida segue um planejamento. Quem estudou no ESD sabe que esse planejamento vem de outros níveis antes da gente encarnar, né? E a execução só é possível com o projeto e o planejamento. O que é feito, seja o que for, tanto na vida espiritual quanto na vida material, o que é feito sem o mínimo de estudo anterior está destinado a falhar, a não se completar. E chegamos aqui ao ponto principal desta mensagem. O pensamento é energia radiante, irradiante. O pensamento é energia e a gente saber direcionar essa energia requer prática e treino. Aí Emmanuel fala, se a gente espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Então, se você pensa no sentido horizontal, como é a nossa visão tridimensional, nós ficaremos sempre presos, apegados no mundo material. Será difícil o desapego das coisas efêmeras, daquilo que não nos preenche, o grande vazio existencial interior. Elevemo-lo, Emmanuel fala, elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Aqui reside a sabedoria do Paulo, que ele está nos convidando a praticar. Elevar o pensamento verticalmente. Tá bom que a gente vive no horizontal o dia todo, né? Mas tem que, alguns momentos do dia, subir com o pensamento verticalmente para poder se desligar dessa materialidade o tempo todo. Isso se ligando com o alto através da oração, tendo foco nas palavras do Evangelho, fazendo o Evangelho no lar e colocando em prática as palavras de Jesus, colocando como parte integral no nosso cotidiano. Ele diz, nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Quer dizer, onde a gente projetar o nosso pensamento, você vai cultivar aquilo. Um alicerce pode ser do bem, pode ser do mal. E aí definiremos a qualidade do ambiente espiritual que desejamos para nós. Já que os nossos pensamentos são ferramentas, eles são os alicerces vivos dessa construção, que somos nós. A gente tem que construir para evoluir. E quando chegar do lado de lá, está um pouquinho melhor, né? Então, por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima, não só horizontal. Isso é assim, o Buda também fala isso. Vivemos num mundo onde as coisas materiais fazem parte da nossa vida. Nós somos matéria, não queremos negar isso. O importante é alcançar o equilíbrio dessa parte com essa parte. Através da oração e da regularidade da leitura do Evangelho e fazer o Evangelho no lar. Sempre cuidando para não nos deixar levar pela enxurrada das nossas emoções, que às vezes podem dar ruim, né? Nossa saúde mental depende de vários outros fatores, como a boa alimentação, sono regular, atividade física, ter um hobby, fazer o que gosta. A Elisete, ela deve adorar o que ela faz, aqueles bonequinhos, não? Tá vendo?
e manter boas relações sociais. Conversar faz bem. Agora, mais um momentinho de propaganda. Temos aqui às quintas-feiras um momento de atendimento fraterno, que é muito bom para quem quiser pelo menos vir conversar. Às 19 horas, a pessoa está sempre disposta aqui a ouvir vocês. Certo? Viu como eu boto propaganda no meio da palestra? A gente saber que as dificuldades, os altos e baixos do nosso dia fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Não é só você que está sofrendo, não é difícil só para você. Todo mundo passa por uns perrengues maiores ou menores, mas você tem oportunidade de conversar com uma pessoa, principalmente no atendimento fraterno, e melhorar esse sentimento que você tem em relação a você mesmo. Esses altos e baixos da nossa vida são ora expiações, quando somos devedores de alguma atitude danosa a alguém no passado, ou provas quando no planejamento da nossa atual encarnação nos comprometemos a superá-las, visando a nossa reforma íntima e evolução espiritual. Claro que sempre consultar um profissional de saúde, alguém da área de saúde, ou médico, ou geriatra, ou psiquiatra, ou alguém, não ficar só achando que a parte espiritual vai resolver tudo. Tem que ter a parte material ajudando também. E, finalizando, eu vou ler uma psicografia. Na época que eu estava escrevendo essa apresentação, veio essa psicografia. Não sei quem pegou. Foi dia 27 de janeiro que ela foi transmitida aqui. Os transtornos psiquiátricos ainda fazem parte deste mundo de provas e expiações. Criaturas infelizes presas às reminiscências do passado delituoso, onde a culpa se faz presente, mesmo que o indivíduo não se lembre ou não entenda o porquê de tamanho desequilíbrio. Tem que fazer devagar, senão ele escapa. A medicina da Terra ainda não compreende de maneira ampla tais transtornos. Trata-os de forma superficial, focando apenas os sintomas e ainda, aliada à falta da crença na imortalidade da alma, faz com que tais distúrbios não sejam tratados de forma eficaz. Realmente é muito triste quando o portador, tanto para o portador quanto para aqueles que convivem, são pessoas de difícil trato. Aqueles que se encontram nessa situação e possuem o discernimento devem orar e não se entregar ao desespero, sabendo que mesmo nessa situação crítica, todos estão em processo de burilamento e um dia estarão livres dessas amarras. Que possamos ter compaixão com os doentes da alma, o amor e o carinho, a compreensão são os remédios salutares. Que os portadores e os familiares não se entreguem ao medo. O tratamento médico aliado ao tratamento espiritual, juntamente com o empenho de todos os envolvidos, família e a pessoa afetada, são capazes de realizar verdadeiros milagres. Nos lares onde existe essa situação, o Evangelho no lar deve ser prioridade. E como amigos e companheiros dentro da casa espírita, devemos levar a coragem, o conhecimento espiritual para minimizar as dores advindas desses transtornos, que não são um castigo, mas a colheita de um passado delituoso e que pode ser a hora redentora da transformação. Que Deus abençoe, irmão Paulo. Muito obrigada.